Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um FT Education Responde. E hoje a gente tem uma dúvida bem pertinente, bem interessante do Matheus. E ele faz a seguinte pergunta: posso nitrar nitro seco no carro a álcool? Essa é uma pergunta que eu gosto de responder porque é quebrar um paradigma. Durante muito tempo a gente viu muitos carros trabalhando com combustível álcool e utilizando esse adicionador de potência que é o óxido nitroso. O óxido nitroso ele é um supercomburente que ele tem duas questões muito importantes por que ele aumenta a potência. Primeiro, porque ao sair da garrafa, que está comprimido a mais ou menos 65 psi, esse processo de descompressão ele vai se tornar um vapor muito gelado, né? Então, ou seja, aquele gás entra em uma temperatura muito baixa dentro do coletor de admissão. Isso faz com que aumente a densidade da nossa mistura. E esse é o primeiro ponto que a gente vai guardar aí, ó. Lembrem, ele baixa a temperatura do nosso ar admitido. E a segunda questão muito importante é que ele tem uma concentração maior de oxigênio do que o ar atmosférico. Nosso ar atmosférico tem cerca de 21% só de oxigênio, que é quem oxida as moléculas de hidrocarboneto. Quando a gente fala do óxido nitroso, ele tem cerca de 38% de moléculas de oxigênio. Então, ele tem uma soma de dois parâmetros que vão gerar esse aumento de potência. Ele vai aumentar a densidade do ar admitido e vai tornar esse ar admitido com uma concentração maior de oxigênio. Por isso que ele é um adicionador de potência tão eficaz. E por que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com utilizar combustível álcool? E eu, sinceramente, não recomendo e vou explicar o porquê. Primeiro, quando a gente utiliza uma quantidade grande de óxido nitroso, eu vou baixar demais a temperatura do ar admitido. Imagine que eu tenho uma temperatura ambiente, por exemplo, num dia a 20 graus Celsius, o meu cofre do motor lá está admitindo ar mais ou menos a 30 graus e eu adiciono uma quantidade significativa de óxido nitroso no meu motor. Eu vou baixar essa temperatura drasticamente, que isso é interessante. Porém, tem um fator que vai atrapalhar quando a gente utiliza combustível álcool, que é o ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? Abaixo de 14 graus, o etanol ele liquefaz e não consegue vaporizar mais. Ou seja, ele fica no estado líquido e se mantém no estado líquido. Então eu vaporizo dentro do coletor de emissão através de um injetor, né, do nitro seco, como o Matheus falou, só que o meu ar admitido ou o meu comburente está numa temperatura muito baixa, que é essa mistura de ar atmosférico com óxido nitroso. Imagine que a temperatura dele passa no spray do injetor, no momento sendo formado o spray do injetor, está passando uma temperatura lá de 8 graus Celsius. Consequentemente, o combustível vai entrar no estado líquido dentro do motor e ele não vai conseguir vaporizar todo o combustível, só uma parcela no momento que ele estiver comprimindo a mistura. E aí eu tenho um fenômeno muito desagradável para a combustão. Eu vou ter uma quantidade grande de combustível líquido numa parte da câmara de combustão e uma outra parte de comburente separado. Então eu tenho misturas pobres e muito ricas. Eu tenho uma má distribuição de mistura e isso pode vir a gerar... Primeiro é o dano que a gente vê, vai derreter o eletrodo da vela de ignição. A gente vai enxergar isso acontecer e muita gente pergunta: pô, Christian, olha só, usei nitro, a primeira nitrada foi bem, na segunda foi bem, na terceira nitrado consequente derreteu vela. Foi exatamente por causa disso, porque na primeira ele baixou a temperatura, depois baixou mais ainda, na terceira ele gerou menos potência, né? E ao gerar menos potência é um resultado de uma combustão ruim, justamente pela má formação de mistura. Então, vocês devem estar se perguntando: Christian, mas eu já vi vários carros andando com etanol e funcionar bem com óxido nitroso. Se você tiver uma rotina de várias aplicações de nitro consequentes e a temperatura do coletor de admissão baixar a uma temperatura inferior a esses 14 graus, o risco é grande de ter uma combustão ruim. E tem um outro fenômeno importante que a gente tem que entender, que é o seguinte: o combustível ele está no estado líquido. Quando ele muda de líquido para gasoso, né, ou teoricamente teria que ser gasoso, né, montar um spray aqui, esse spray, quando ele muda de estado e ele está tentando vaporizar, ele rouba energia do meio,
que eu chamo do calor latente de vaporização. E todo combustível oxigenado, esse calor latente é maior. Então imagine o seguinte, a temperatura do ar já está a 8 graus. E quando ele quer mudar de estado, ele rouba energia do meio e esfria mais ainda. Então, as duas coisas somadas, né? O calor latente de vaporização e o ponto de fulgor são duas questões relacionadas aí à característica do combustível etanol que impedem o seu funcionamento dependendo da carga ou da massa de óxido nitroso que está entrando no coletor de emissão de vocês. E aí vocês vão perguntar, mas Christian, por que na gasolina não acontece isso? Porque na gasolina o ponto de fulgor é menos 42. E se a gente pegar uma gasolina que foi desenvolvida para óxido nitroso, esse ponto de fulgor é mais baixo ainda. Uma C23, uma Q16, essas gasolinas de uma marca chamada VP, que é uma marca americana que desenvolve combustível especial para competição, ele vai ter um ponto de fulgor mais baixo e o que faz com que ele tenha uma boa capacidade, né, de vaporização, mesmo em temperaturas baixíssimas. Bom, Matheus, espero ter esclarecido a tua dúvida sobre esse assunto tão interessante que é o óxido nitroso. Bem, a próxima pergunta é uma pergunta do Carlos Dimitri, falando de outro sistema de adicionador de potência, que é o de motores turbo, né? Onde o turbo nada mais ou menos do que uma bomba de ar que vai gerar um aumento de eficiência volumétrica do nosso motor e vai produzir aí maior torque e, consequentemente, maior potência. E qual é a pergunta do Carlos? Se eu usar uma válvula N75 vazando pressão da wastegate, a pressão na cabeça da válvula vai ser 0 sempre, ok? Como farei para ajustar o boost controller por marcha? Essa foi a pergunta do Carlos. Bom, primeiro a gente tem que entender uma questão básica que é o princípio de funcionamento de um sistema de controle de pressão de turbo com válvula wastegate. Aqui nós temos uma válvula wastegate. Essa válvula wastegate ela vai ser conectada ao coletor de escapamento e aqui ela vai jogar para fora, né, do nosso circuito, ou seja, o gás de escapamento ele vai entrar no meu turbo, ele vai movimentar o eixo da turbina. Se eu quiser desacelerar o eixo da minha turbina, eu vou abrir a minha válvula wastegate e jogar isso para fora. Tem um diagrama aí que eu vou mostrar para vocês que ele facilita aí o entendimento disso. No momento que eu abro a válvula wastegate, eu escoo para fora esse gás sem passar pelo eixo da turbina, baixa o RPM da turbina, baixa a velocidade do compressor, consequentemente cai a pressão de turbo. Então é uma das maneiras bem eficazes de se controlar a pressão de turbo através do sistema de válvula wastegate. O que o Carlos comentou? Se eu tiver uma válvula wastegate, essa válvula wastegate normalmente ela tem aqui uma membrana, uma mola com uma pré-carga e uma pressão mínima de trabalho. E eu posso colocar pressão pneumática, ou seja, a pressão que está sendo gerada pelo turbo, eu realimento ela aqui em cima, calço a minha mola, eu auxilio a força da mola, e aí na verdade são várias forças, né? Eu tenho a força da mola, a força do boost controller, a força da contrapressão de escape aqui embaixo, e nós temos aqui abaixo, ó, eu posso soltar esse parafuso aqui, colocar uma mangueira na parte inferior da membrana. Na parte inferior da membrana eu vou colocar aí um nípel conectado ao nosso turbo. E aí eu tenho força debaixo da membrana, força em cima da membrana, pela mola, pelo boost e ainda tenho a contrapressão. São 4 forças envolvidas no wastegate. E aí o que o Carlos perguntou? Se eu deixar isso aqui aberto, eu vou ter pressão zero? Sim, vai ter pressão zero. Isso aqui vai estar aberto, certo? Mas eu ainda tenho a força da mola que está aqui dentro. Essa força da mola vai dar uma pressão mínima no meu sistema. Vamos imaginar que a nossa mola é de 0,4 bar de pressão. Então eu tenho 0,4 de pressão de turbo com o meu sistema todo aliviado. Como que eu farei para ter o boost controller por marcha? Primeiro, para ter o boost controller por marcha, eu vou ter que instalar um sensor na cabeça da wastegate para monitorar essa pressão. Tá? Essa seria a maneira correta na linha Power FT, para poder fazer a troca ou a conversão de pressão para cada marcha. Ele vai ter um sistema de detecção da marcha, e ele vai saber que naquela marcha, ó, a primeira marcha, a pressão na cabeça da válvula eu quero que seja 0. Então ele abre toda a minha N75. Se eu colocar, por exemplo, segunda marcha, eu quero que tenha lá 0,2 de pressão na cabeça da válvula. Se eu tiver 0,4 de pressão de turbo, ele vai colocar só 0,2 e ele fica pulsando, um pouco vai para a rua e um pouco vai para a cabeça da válvula para manter essa pressão de turbo de 0,2 a mais do que o 0,4 da mola.
Isso não quer dizer que vai dar 0,6, tá, pessoal? Porque depende da quanta pressão de escape e tem um cálculo que eu explico lá no nosso treinamento nível 2. Imagine o seguinte, ele coloca a terceira marcha e ele pede para incrementar 0,6 de pressão na cabeça da válvula. Se eu tiver 0,4, ele não vai conseguir colocar, mas se ele tiver 0,8, 0,9, 1 kg de pressão de turbo, ele vai conseguir botar essa pressão aqui e ele vai conseguir controlar dessa forma. Então, o que acontece, Carlos? Para que a gente consiga controlar de uma maneira eficaz por marcha, eu tenho que estar faltando um componente aqui que você não citou, que é o sensor de pressão na cabeça da válvula, que é um sensor PS10. Esse sensor tem que ser colocado na cabeça da válvula para poder monitorar a pressão nessa plenum aqui. Eu não posso colocar no circuito da válvula, senão ele vai mentir a informação para a minha ECU e o gerenciamento vai ser ruim. Então, se você quer gerenciar a pressão por marcha do Boost Controller, você tem que ter alguns requisitos. Tem que ser uma ECU da linha Power FT, tem que ter um sensor de velocidade para fazer o reconhecimento por marcha e eu tenho que ter um sensor PS10 e a N75. A N75 é essa mesma válvula de 3 vias que a gente está vendo aqui, nós temos uma válvula MAC. Qual a diferença entre uma e outra? Essa tem uma capacidade de suportar e controlar mais pressão. A N75 tem um limite de pressão um pouco mais baixo e o controle para essas condições mais extremas ele não é tão eficaz. Espero ter te ajudado, Carlos, com a tua dúvida. E se você vai fazer boost por marcha, bom proveito no teu brinquedo. Bem, pessoal, então hoje o assunto foi diferente, a gente falou sobre adicionadores de potência, espero ter resolvido aí as dúvidas do Matheus e do Carlos. São dois assuntos bem interessantes. E se você tem alguma dúvida relacionada a um assunto do seu interesse, que é sobre customização de motores utilizando injeção programável Fueltech, a gente vai ter o prazer de responder para vocês. Coloque aí nos comentários abaixo, por favor. Obrigado.